In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos, caríssimos, então, na quarta-feira da quarta semana da Páscoa, celebrando o Santo Antoninho, bispo, confessor. E então se apresenta a ocasião para nós meditarmos um pouco sobre o ministério episcopal, né? Hoje, sobretudo hoje, no mistério do fim do mundo, no mistério do fim dos tempos, né? A figura do bispo. Então, eu fico lembrando de Santo Inácio de Antioquia, né? Em cujo esquema de igreja, ele tinha o bispo como a figura do Pai eterno, né? A figura de Deus, do Pai. E essa é, de fato, aquilo que se deve dizer em primeiro lugar quando se fala no episcopado. O bispo é sobretudo aquele de onde vem a fonte. O bispo é sobretudo aquele que boa palavra, bispo, supervisiona, é o chefe. O bispo é aquele que coordena tudo aquilo que se deve promover e fazer na igreja. Então, é um elevadíssimo posto. É algo que, com toda a certeza, Deus tem em primeiro lugar no seu coração, quando fala em igreja. Por isso mesmo que nos assombra o mistério de que, no tempo atual, que nós vivemos, no fim do mundo, nos poucos anos que restam para o retorno de Jesus, quando consideramos o estado da igreja, nós possamos constatar, sobretudo, a grande apostasia do episcopado. A grande apostasia do episcopado. O Papa é o bispo de Roma, né? Sucessor de Pedro. É um bispo, portanto, né? Chefe de todos os bispos e de toda a igreja. Deste já temos tanto considerado. Mas agora, a multidão dos bispos em Roma e no mundo inteiro, ter tão poucos, não vou dizer nenhum, né? Tem o Dom Gracinda, por exemplo, no Texas, mas já emérito, velhinho, né? Envolvido com o Frá Bunholo, que fez aquela palhaçada tão grande depois da morte de... Eu sempre digo, essa gente que a ferro e a custo queria ter ainda Bento XVI por Papa reinante. Oh, meu Deus, que coisa mais idiota. Me desculpe, eu tenho que dizer a palavra que é. Isso é idiotice. Vamos consultar no dicionário o que significa idiotice. Isto foi uma grande idiotice. Então, a consequência pior foi aquela depois de já não mais rezarem una com o Bento XVI, o bispo emérito, que rezava una com Francisco. Eu faço sempre essa relação. Esses padres rezavam una com Bento XVI. E Bento XVI rezava una com Francisco. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem desses padres? Me digam, qual é a vantagem? Bispo rei, era o Papa reinante, desculpa, não é esse o nosso assunto. Era o Papa reinante, mas qual é o documento mesmo que ele emitiu?
eu só me lembro mais é dele chamar esses padres de fanáticos. O que eu mais me lembro da ação dele. A mais lúcida, aliás, né? Lúcida. Então, mas e daí abaixo, cardeais, bispos, tão raro de fato aquele que abre os olhos para compreender o tempo que nós vivemos, para se posicionar corretamente na igreja, advertir a igreja de que, de fato, a grande apostasia começou do cimo, isto é, do antipapa Francisco, já na sua eleição fraudulenta. Então, que mistério, o episcopado tão amado por Deus, por Jesus, vira esse estado lamentável em que nós estamos. Há bispos que criticam o pontificado de Francisco, osar. Se temos alguns, não posso citar todos, eu não sei, não lembro todos. Mas para citar os mais famosos, o Schneider, o Müller. Bom, tem os cardeais dos Dúbia, 2 já morreram. O Müller, não, sim, estava esquecendo dele. Como é o nome dele? O Sara também critica. Mas não. Como? Viganó. Não, Viganó. Quase esqueci do Viganó. Mas tem um outro que escreveu os Dúbias. Como é que é o nome dele? O cardeal Cafarra e o Manster morreram. Cafara e o Burke. Esse que eu queria lembrar. O Burkezinho, que gosta de desfilar com essa longa cauda cardinalícia, né? Nas missas tridentinas. Enfim, tá. Sim, ainda criticam, né? Alertam, dizem alguma coisa, né? O Viganó, o Viganó é apoiado por uma... Né? Tudo que Viganó lê é da sua pena. Ele é apoiado por um grupo de igreja, não gosto de palavra conservador, tradicionalista. Ele é apoiado por um grupo que atrás dele está apoiando e inspirando e escrevendo para ele os seus pronunciamentos, mas são fortes contra tudo isto. Mas qual é mesmo o bispo? Esse é o meu ponto. Qual é mesmo o bispo que está dizendo, olha, tudo isso é sinal de que o retorno de Jesus é em breve. Nós estamos no fim do mundo. Nós estamos no fim do mundo. Jesus vai voltar em breve. Qual é o bispo que está pregando isto? Qual é o bispo que está pregando isto? Então, que mistério, que situação. Vejam, queridos, que o retorno de Jesus, o que havia de mais importante na pregação senão isto que Jesus nos deixou? Essa promessa de que ele voltaria. E agora chegou o tempo, e contudo, quem é que está pregando? Qual dos bispos que está dizendo nítida e claramente, faltam pouquíssimos anos para o retorno do Senhor Jesus? Então, mas em que situação ficou a Santa Igreja Católica? Não temos pregadores. Esses bispos, por sua grande maioria, estão simplesmente, buscando glória pessoal, buscando a glória pessoal. Ser famosos, ascender na hierarquia eclesiástica, as dioceses mais importantes, ficar arcebispo, quem sabe até virar cardeal, e se Deus quiser, assumir um encargo importante no Vaticano, ser aí prefeito de uma congregação importante, quem sabe dos bispos, ou da
da doutrina da fé, ou a Secretaria de Estado, ou a Secretaria de Estado para o legal. A Secretaria de Estado, Temos as CNBBs da vida, que reúnem a multidão dos bispos, as CNBB, que estão aí nas nações para, as conferências episcopais por mais fazem isso, amarrar os bispos a si. Os coitados não podem nem respirar. Ai de bispo que queira dar um passo fora do corporativismo CNBBista e das conferências episcopais. Ai do bispo que tem. Diga o Keller aqui no Rio Grande do Sul, né? Diga o nosso bispo aqui do Rio Grande do Sul, o Keller. Diga ele. Diga ele. Ai do bispo que tenta dar um passozinho que escape um pouco das orientações da CNBB. Da pastoral da CNBB. Ai do bispo. Da doutrina da CNBB. Ai do bispo. Então, a CNBB, em primeiríssimo lugar, serve isso para amarrar os bispos a fim de que eles não possam exercer livremente o próprio episcopado. Ensinando a doutrina de Cristo. Amarram eles antes, na teologia da libertação. Promovem essa pastoral de destruição da igreja. De arrasar com tudo aquilo que é de fato católico. Tornam-se eles, em primeiro lugar, os grandes custódios tradiciones, isto é, os perseguidores da missa tridentina. É o que eles se tornam. Imagina agora a presidência da CNBB está com esse bispo aí de Porto Alegre, que na sua diocese proibiu terminantemente, nenhum padre pode rezar a missa tridentina, de jeito nenhum. Imagina, um homem que com a sua bênção transmitiu demônios. Que loucura. Não, chegamos a um estado lastimável do episcopado. Lastimável. É raro o bispo que realmente prime por manter-se na linha católica e tradicional. Daí porque tantos padres buscaram o episcopado fora dos cânones, né? Buscam aí com qualquer bispo que lhes coloque a mão sobre a cabeça para virarem bispos e pronto, inventam uma igreja tradicional aí. Os chamados bispos independentes, né? Chamados bispos independentes. Fugindo da tradição canônica, da lei canônica, buscam o episcopado para muitos para preservar a tradição da igreja. E tantos ainda por cima trabalhando fortemente apenas por uma estrutura tradicional que não abre os olhos para aquilo que estamos vivendo, para a realidade do tempo presente, do fim dos tempos, do fim do mundo. Não abre os olhos. Né? Tantos realmente procurando a glória do episcopado. O episcopado tornou-se uma glória. Tanto que querem e buscam se chamar bispos, tanta gente que sequer a tradição apostólica guardou, se fazem bispos aí sem a ordenação, sem validade nenhuma. O quadro completo, eu não posso descrever, né? Mas o quadro completo deve ser ainda muito mais aterrador. Muito mais aterrador.
E como fica a situação da igreja? Com os poucos presbíteros, como eu, né, que lhe restam. Então, isso é só muito en passant, quero dar essa orientaçãozinha. Vejam, o que distingue o episcopado do presbiterato é isso. O episcopado tem, se diz, na tradição, a plenitude do sacerdócio. O que significa isso diante do presbítero, do presbiterato? Significa aquilo que já dizíamos no início da missa, da nossa reflexão com Santo Inácio de Antioquia. Eles são ungidos para serem a cabeça da igreja. Aliás, o padre é ungido nas mãos, né? O bispo na cabeça. Eles são ungidos para serem o cabeça da igreja, os chefes, aqueles que detêm o comando maior. E ponto, queridos. É só isto que diferencia o presbítero, que é sacerdote, quanto o bispo. Só isso diferencia um do outro. Nada mais os diferencia. O que o direito faz, o que o direito fez muitas vezes era reservas canônicas para ressaltar, com essa função de ressaltar a excelência do ministério episcopal. Então, por 3, 4 ocasiões que ele visita uma paróquia, aqueles que vão ao seu encontro recebem a indulgência plenária. Ele é que faz o crisma, ordinariamente é o ordinário ministro do crisma válido, e um ou outro. Ele que, assim, ordena os sacerdotes, ele que faz a ordenação sacerdotal. Mas tudo isto um sacerdote pode fazer. Tudo isto um sacerdote pode fazer. Eu posso ordenar outro sacerdote tranquilamente, com toda a validade. Posso crismar, e tenho feito, com toda a validade os meus. Não há nada que um presbítero não possa fazer, senão ordenar alguém bispo. Eu, com certeza, não posso ordenar um outro padre bispo. Isso eu não posso fazer. Pronto, acabou. Dar esse munus de chefia maior, não posso. Não é que o presbítero não tenha munus de chefia, tem sim. Né? E ele é o chefe nos 3 âmbitos, né? Na evangelização, na caridade e na pastoral. Então, só, mais nada. Nada mais os diferencia. Com certeza, queridos, Jesus, Deus, continua amando extremamente o episcopado. Porque permitiu essa situação é um mistério que nos escapa. Essa é a realidade tremenda que acabo de mais ou menos descrever. Por isso, porque Deus ama o episcopado, com certeza nós devemos rezar pelos bispos. Não podemos rezar nenhum nacum. Não podemos rezar nenhum nacum, nenhum bispo. Porque, bom, aqueles que não estão rezando o nacum Francisco, esses estão tão territorialmente longe, então são tão desconhecidos que é um ou outro. Dom Gracinda, não sei dizer o nome de outro. Não sei dizer o nome de outro. E então, mas com certeza, isso nos resta. Seguir rezando pelos bispos, por todos os bispos. Quem sabe agora, diante dos grandes eventos que estão por iniciar, já começaram em 2019. Os eventos universais começaram em 2019. Mas agora virão com muita força. Então, quem sabe algum bispo, afinal, se acorde e, percebendo o sinal dos tempos que nós vivemos, comece a uma pregação
verdadeiramente e a formar uma comunidade que verdadeiramente seja católica. É o que nós podemos pedir, é o que nós podemos rezar a Deus que nos conceda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.